Seguimos com o Espaço Online desta segunda-feira. Hoje nós estamos conversando com o cirurgião bucomaxilofacial José Flávio Torezan. Estamos falando sobre os problemas dos maxilares, quando há indicação cirúrgica, apneia do sono e outros assuntos aí relacionados à boca e aos dentes. Você pode participar do programa pelas redes sociais, no Facebook, a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para a gente, espaço@jovempan.com.br. Inclusive, nós temos participações das pessoas nas ruas. Oh, que bacana. E nós perguntamos qual é a importância, né, de um belo sorriso para a vida dessas pessoas. Vamos acompanhar as respostas, vamos ver. Infelizmente são. Infelizmente porque tem que levar coisas além da aparência, né? A estética... Aliás, eles usam isso como propaganda, inclusive, para conseguir colocar um aparelho na sua boca, manter durante um bom tempo. Eu passei por isso e, eu não consegui um emprego por causa dos meus dentes. Os dentes são o cartão de visita, né? Tem que cuidar dos dentes, senão aí vai ficar igual aqueles caras banguela lá dando risada. Não dá nem pra dar risada direito. Com certeza. Porque sim, né? Os dentes, os cabelos. Eu, por exemplo, eu cuido muito dos meus dentes. Eu acho que é um cartão de visita. Boquinha limpinha, gostosa, cheirosa. Com certeza. Com certeza. É onde você dá o sorriso, onde você fala que vai aparecer, então não tem como não ser. Um sorriso bonito diz tudo, né? Pois é, um sorriso bonito diz tudo. Os brasileiros cuidam bem dos dentes. Quais são as estatísticas hoje, doutor Torezan? Olha, você sabe que ainda, apesar de o Brasil ter a maior quantidade de dentistas por pessoa no mundo, né? A gente tem muito da população que não tem acesso a uma odontologia de um nível bom. Existem muitos desdentados no Brasil. A classe D e E é muito desprovida, mas a gente está ficando feliz porque muitas pessoas estão passando para a classe C, e a classe C é uma previsão de ter nos próximos anos até 115 milhões de pessoas. E essa classe C está se preocupando, cuidando muito. Isso é importante, principalmente, não só por uma questão estética, claro que é importantíssimo, mas a mastigação e principalmente focos dentários. Nós chamamos de focos dentários aquelas infecções que estão do próprio canal do dente. Então, pessoas que precisam extrair raízes, que tenham infecções, isso pode levar a problemas gravíssimos, né? Então, inclusive, infecções de tamanha gravidade que podem levar à morte. Então, é muito Tem que cuidar, né? preocupante. Olha, no primeiro bloco nós falamos bastante aí sobre a cirurgia ortognática, o doutor explicou como é que funciona exatamente o procedimento, até com imagens. Eu queria saber do senhor o que causa esse tipo de problema. Por que a pessoa desenvolve um maxilar muito projetado? Existem causas genéticas, a gente atende muitos casos de síndromes. Síndromes são casos que o paciente, algumas síndromes são crâniofaciais ou síndromes faciais, tem vários nomes, Pierre-Robin, Cruzon, Apert, são síndromes que são mais raras, mas existem bastante na população. E existe o prognatismo com uma característica genética, onde você vê pais, irmãos, também prognatas, né, com o queixo bastante para frente. Mas existem outras deformidades que possam levar, por exemplo, o queixo ficar muito para trás. Mães que não amamentam os filhos, que perdem o estímulo para essa mandíbula crescer, a mandíbula que nós chamamos de maxilar inferior. Pessoas que são crianças que são respiradoras bucais. Então, o pai e a mãe têm que prestar atenção se seu filho na fase de 8, 9, 10 anos está respirando pela boca. É muito importante que nessa fase se leve ao ortodontista e ele possa indicar também um otorrinolaringologista, porque recomenda-se sim, ainda hoje em dia, e muito, a extração das amígdalas, do adenoide, porque esse paciente passa a respirar pelo nariz e o ar passando pela cavidade nasal desenvolve os ossos maxilares. Quando não passa, eu tenho um crescimento anormal, então o maxilar cresce muito para baixo e as vias aéreas ficam estreitas.
Então, existem essas deformidades que nós chamamos de adquiridas. Então, foi adquirida por um problema inflamatório, infeccioso, e que a persistência dessa criança não respirando pelo nariz faz com que haja uma deformidade, como a gente já falou, da face longa, né? Então, a criança mostra muita gengiva, não consegue respirar pelo nariz, a mandíbula cresce menos por consequência. Então, vai piorando uma série de coisas. Por isso, a atenção dos pais. Tem nariz obstruído, tem dificuldade de respiração, é respirador bucal? Leve ao profissional, ortodontista e o médico otorrinolaringologista. Se o problema for verificado logo na infância, vai evitar. Vai evitar, inclusive, a cirurgia lá na frente. O que um cirurgião consciente gosta é que não tivessem mais casos para operar. Isso aconteceu dentro da nossa área, Patrícia, com o trauma de face. Hoje, as pessoas usam cinto de segurança, estão mais conscientes com radares, né? E os carros, graças a Deus, têm airbag, e vai haver uma lei para todos os carros terem airbag e freios ABS. Então, isso diminui o trauma de face. Quisera que não houvesse doenças, né? Que a gente pudesse tratar outras coisas. Agora, o senhor falou que no caso da criança, o fato de ter adenoide muito grande, amígdala muito grande, isso teria uma indicação cirúrgica. Mas a partir de que idade teria essa... cada caso é um caso? Olha, na época que eu era criança, as minhas amígdalas foram removidas com 3 anos de idade. E muito se questionava, antigamente se fazia preventivamente. Eu acho correto, essa é a minha opinião como cirurgião bucomaxilofacial. Se o meu filho estiver passando por isso, eu acho que eu recomendaria ao otorrinolaringologista extrair as amígdalas, rever a adenoide. Então, se o pai ou a mãe percebe que essa criança não está respirando pelo nariz, percebe que essa criança só respira pela boca, em geral, uma criança de 8, 9 anos, Patrícia, tem uma característica chamada face adenoideia. O que é isso? É aquele paciente que tem o rosto já alongado, porque esses ossos da face não estão desenvolvidos, e ela tem olheiras, por causa de sono de má qualidade. Então, o paciente tem episódios de apneia. A apneia também hoje é muito comum em criança. Então, a obstrução nasal, ela tem que ser removida. E eu falo para alguns pacientes que chegam numa idade de adolescência, para os pais que eles devem consultar, a gente indica os otorrinos que nós trabalhamos, para remover as amígdalas e adenoide, tá? Principalmente porque ele vai melhorar a qualidade de vida, vai ter mais oxigenação, melhora a concentração, inclusive na escola. Melhora até na escola, né? Existem estudos que mostram isso realmente. Quer dizer, e como a criança ainda está em fase de desenvolvimento, tudo se formando, aquilo pode voltar naturalmente, vai se moldando. Ele vai respirando pelo nariz gradativamente, vai se desenvolvendo um pouco mais. O próprio oxigênio faz com que aquilo volte para o lugar. E vai acompanhando com um ortodontista, um profissional que coloca o aparelho dentário. E aí sim a gente tem um crescimento normal que normaliza para tentar evitar uma cirurgia ortognática futura. Nós temos algumas imagens ainda para mostrar para os internautas da Jovem Pan Online. Queria que o senhor explicasse o que é isso. Olha lá, essas imagens, Patrícia, são da Associação Americana de Cirurgia Oral e Maxilofacial, da qual eu pertenço também, e a gente vê um caso clássico de face longa. Você pode observar que o terço inferior da face, que envolve abaixo do nariz até o queixo, ele é muito alongado. Então, aquele sorriso gengival, ele não é a gengiva que cresceu, é o tecido esquelético, é o osso que está muito alongado. Então, o cirurgião vai lá, tira uma fatia daquele osso e vocês notem ao lado como normalizou o sorriso, deu um embelezamento desse sorriso. Nossa, parece outra pessoa. E uma harmonia da face. Parece outra pessoa, realmente. Mais uma imagem. É muito prazerosa para o paciente e para o cirurgião essa cirurgia, pelo resultado que ele traz. Notem nesse caso, também da Associação Americana, olhem como a mordida dele está errada. A mordida está cruzada em todos os sentidos. O maxilar de cima é para morder, abraçando o maxilar inferior. E a gente nota que ele está ao contrário. Então,
depois da cirurgia, avançou o maxilar com a cirurgia e usou o aparelho ortodôntico também. Então, vocês notem embaixo como a mordida já está certinha e ele ganhou uma harmonia facial e um corredor bucal, né? Um sorriso bem largo. Maravilha. Bonito, Olha, né? nós estamos conversando hoje com o Dr. José Flávio Torezan, cirurgião bucomaxilofacial. Daqui a pouco tem mais um bloco para você, inclusive com participações de internautas da Jovem Pan Online. Até já.